Devocional Diário. A paz do Senhor Jesus! Estamos aqui na nossa semana do devocional, nosso quarto devocional. Nós já falamos sobre Sara, uma mulher de fé, falamos sobre Agar, uma mulher que viu a provisão de Deus, o Deus que nos vê. Falamos sobre a profetisa e juíza Débora, uma mulher muito usada por Deus, que estava numa posição muito especial. E hoje nós vamos falar sobre Abigail. Isso mesmo, eu amo a história de Abigail também. Sabe por quê? Ela tem muito para ensinar para nós nos dias de hoje. Isso mesmo. Quem foi Abigail? Abigail é uma mulher que é falado sobre ela lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e eu convido você a ler conosco. No capítulo 25 fala sobre ela, mas vamos ler ali no versículo 4. Abigail era mulher de Nabal. Ela era uma mulher muito bonita, inteligente e esposa de um homem muito bem financeiramente, porém que não era muito sensato. Vamos saber por quê? Capítulo 25, versículo 4 de 1 Samuel. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como ele está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e assim seja a tua casa, tenha paz, e tudo que tens tenha paz. O que nós aprendemos com isso, amados? Por que Davi mandou essa saudação para Nabal? Porque ele estava ali festejando o momento que ele estava tosqueando as suas ovelhas. Então ia ter um banquete. Davi estava ali no deserto e ele queria se alimentar com seus homens. Porém, agora nós vemos por que Nabal é tido como um homem insensato. Olha só a resposta que ele deu. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi: Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos hoje fogem do seu senhor. Nabal não reconheceu, mesmo sabendo de toda a história de Davi, que já havia sido ungido sobre rei de Israel. Ele fugia porque Saul não aceitava essa unção na vida de Davi, que ele seria ali o rei de Israel. Mas nós vemos que Davi, a partir daquela resposta, daquela negação de que Nabal não ia ajudar nem oferecer alimento para Davi e seus homens, Davi falou o quê? Versículo 13. Disse Davi aos seus homens: Cada um cinja sua espada. E cada um pegou a sua espada e subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então tinha um exército ali nas redondezas da fazenda de Nabal. E eles foram ingratos, porque se você ler toda a palavra de Deus, você vai ver que durante o período que eles estavam ali, eles não fizeram mal para a fazenda de Nabal. Antes estiveram até mesmo que protegendo. E Nabal, na sua ingratidão, não quis oferecer o alimento. E Davi, com seus 400 homens, ia destruir aquela fazenda. E nós vemos aqui entra a posição de uma mulher de Deus. Ela entra na causa, ela vai em favor da sua família. Nós vemos que um dos servos de Abigail, que viu que Davi subia com seu exército, foi e avisou para Abigail: Olha, Davi está subindo com seus homens e vai acabar com tudo. E Abigail se mostrou uma mulher inteligente nesta hora. A palavra de Deus nos fala aqui no versículo 18: Apressou-se Abigail, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, cachos de uvas passas. Ela preparou um banquete e desceu o Monte Carmelo e pediu para o jovem: Vai na frente que eu estou indo, estou descendo com mantimento. Amados, nós vemos que Abigail ela foi sensível àquela situação e ela foi inteligente. Ela planejou: como eu vou salvar a minha família? Porque ela não podia esperar isso daquele marido louco, que não quis ajudar, que não quis compartilhar. E ela falou: mas eu vou dar um jeito. E ela planejou, preparou ali o suprimento para estar alimentando aqueles homens e foi em busca de perdão, em busca de misericórdia. Era o que ela precisava naquele momento, porque a sua casa ia ser destruída. Vamos lá no versículo 19.
Ide diante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou para o seu marido Nabal. Nós vemos que ela não poderia compartilhar aquilo com o seu esposo. Era algo que ela tinha que fazer. E é isso que nós vemos hoje em dia. Quantas mulheres sofrem na mão de maridos opressores, maridos que não sabem compartilhar, que não quer compartilhar a bênção, que tem oprimido as suas mulheres, e muitas vezes a sua casa corre risco, corre perigo. Por quê? Por conta de um esposo que não teme a Deus. Mas Deus vai te dar uma estratégia para que você tenha livramento para sua família, assim como ele usou a Abigail. Vamos ver o que ela fez? No versículo 24, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu Senhor, seja minha transgressão, deixa-me falar a tua serva aos teus ouvidos, ouve as minhas palavras. E ali, amados, aos pés do rei Davi, ela pediu perdão pelo que o seu esposo tinha falado, e ela falou para ele, versículo 30, que ela intercede e fala com Davi. E ela diz: olha, Deus te chamou para você ser chefe em Israel. Não suja suas mãos com este homem. E ali ela usou de sábias palavras para interceder pelo seu esposo e, logicamente, pela sua família, pela sua fazenda. E Davi pensou e disse: realmente, Deus me chamou para ser chefe, não vou sujar as minhas mãos. Olha só, pedir perdão, amados, o que nós aprendemos com isso? Que pedir perdão não é se humilhar, muitas vezes é uma atitude de sabedoria. E foi o que aconteceu com Abigail. Ela foi sábia quando ela se humilhou, pediu perdão para Davi, que tinha toda a força para executar ali algo naquele momento, mas ela impediu. Com as suas palavras, com a sabedoria dela, que Deus deu para ela, ela conseguiu impedir que a sua família fosse destruída. E Davi perdoou e eles saciaram a sua fome ali com aquele mantimento que ela tinha oferecido e foram embora. Mas será que termina aí a história de Abigail? Não termina não. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nos humilhamos, pedimos perdão, nós vemos que Deus, ele é galardoador, ele recompensa. Sim, e não precisa você ocupar uma posição de juíza, como foi no caso de Débora, que ela tinha uma posição privilegiada para você fazer algo. Sim, como esposa, como a rainha do lar, como se diz, né? Como uma mulher especial, Deus vai te dar estratégia. Talvez você tenha passado momentos difíceis, mas não precisa estar numa posição especial para Deus te usar. Deus quer te usar aí, no momento, aonde você está. E nós vemos que com aquele coração perdoador, ela conseguiu vitória. E eu quero dizer para você o que diz lá na oração do Pai Nosso: perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Por isso que nós devemos ter o hábito de perdoar, de pedir perdão. E Deus recompensou Abigail. No versículo 38, a palavra do Senhor fala assim: e aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. E aí, qual foi o livramento que Deus deu para Abigail? Ela ficou livre daquele atormentador, daquele homem ignorante. E nós vemos que Davi, ouvindo falar que Nabal era morto, ele chamou Abigail para ser a sua esposa. E é tão bonita a palavra que ela fala assim: seja eu tua serva, servirei para lavar os teus pés. Olha só que humildade nós vemos na vida dela. Então eu quero dizer para você, Deus tem grandes coisas na tua vida. E nós vemos aqui que por várias vezes Deus deu o livramento para essas mulheres com a morte do seu opressor. Não significa que Deus vai matar aquele que tem te oprimido, mas Deus pode tirar do seu caminho. Ele é Deus de providência e Ele vai prover para você. Então, somente se você se colocar na posição, se humilhar para Deus e buscar as palavras certas, buscar de Deus a direção de como você deve proceder. Nós vemos que a Abigail, ela foi aquela mulher que gostava de compartilhar, que ela gostava de oferecer, que ela gostava de se doar. Ela não foi egoísta.
ela soube pedir misericórdia para quem poderia lhe dar a misericórdia. E é assim nos dias de hoje, que você possa ter os teus olhos espirituais abertos e pedir misericórdia a quem pode te dar, e pedir ajuda a quem pode te ajudar, e que você obtenha esta ajuda que você está precisando, esse livramento que você está precisando para sua casa. Seja como Abigail, seja uma mulher forte, determinada, que está sempre sabendo de tudo que ocorre na sua casa. Então, procure estar sabendo de tudo que ocorre, procure estar buscando a direção de Deus, porque o Senhor, Ele deu essa sabedoria para nós mulheres, estarmos sabendo do que está acontecendo na nossa causa e, se for preciso, agir com sabedoria, agir com misericórdia, clamando a misericórdia, porque Deus é galardoador, Ele é misericordioso, Ele é provedor nas nossas vidas. Amém? Vamos então orar e pedir para que o Senhor venha nos dar esta sabedoria desta mulher de Deus, desta mulher que teve força, coragem e fé. Momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, eu te apresento agora, meu Deus, esta mulher que ora. Hoje nós aprendemos, meu Deus, sobre Abigail, uma mulher que foi usada para a salvação da sua família. Pai querido, esta mulher que agora acompanha este devocional, que o Senhor venha usá-la, Pai querido, para que ela venha ser instrumento de salvação para a sua casa, que ela venha ser instrumento de salvação para os seus amados. Meu Deus, que ela possa ser sensível, que ela possa ser, meu Deus, capaz de ouvir a tua voz. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar a sabedoria que vem do alto, porque nós não precisamos de uma posição de prestígio para estarmos agindo em favor dos nossos queridos e familiares, mas nós precisamos, meu Pai, é ter, aleluias, um coração ligado com a tua vontade, com o teu querer. Pai, que o Senhor venha nos revestir das armaduras espirituais, para que nós possamos lutar estas lutas diárias. Pai querido, que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer agora esta mulher com o renovo do Espírito Santo, para que ela seja forte, valente, para seguir em frente em favor dos teus familiares. Eu determino a bênção, eu determino a vitória sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amada, que você possa meditar mais, leia sobre a história de Abigail, é uma história linda de como Deus deu livramento e abençoou esta mulher que confiou na palavra, na promessa de Deus para sua vida. E eu digo para você, leia a Bíblia, confie na palavra de Deus, confie nesses dias que nós temos vivido em que muitos não querem saber do amor, de compartilhar. Você foi chamada para ser canal de bênção, para ser veículo da disseminação do amor de Deus nas nossas vidas. Seja abençoada. Compartilhe esta oração, essa meditação com outra mulher. Compartilhe bênçãos. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. E eu te espero amanhã no nosso próximo devocional.